Olá, meus amados. Hoje estarei compartilhando com vocês o 14º capítulo desta série, Mensagem às 7 igrejas apocalípticas para os dias atuais. Então vamos à mensagem de hoje. Laodiceia, a igreja envaidecida. E a base da mensagem de hoje está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Com esta tríplice prerrogativa, afirmando os títulos que credenciam a sua própria pessoa, o Senhor apresenta-se à igreja de Laodiceia e adverte: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Laodiceia tinha se afastado do fiel e verdadeiro. O seu estado envaidecido era completamente desagradável ao Senhor, por causa do seu espírito de conformismo. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Laodiceia tinha apenas um pouco de frio e de quente. Tal coração dividido vive uma vida indiferente que produz cegueira espiritual, na qual o homem se sente satisfeito com a sua condição. Entretanto, torna-se insensível às advertências, expressando assim aparentemente uma condição espiritual altamente privilegiada, mas mantendo-se ainda ligada ao mundo, com todos os seus prazeres. Logo, destes dois estados, frio ou quente, origina-se um terceiro, o morno. Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Que é, infelizmente, a condição atualmente de muitos crentes. Portanto, eles dizem, não faz mal. Essas expressões estamos sempre ouvindo em nossos dias. Outros dizem, vocês são retrógrados e querem ser santo demais. Isso é intolerância. O Senhor não se deixa levar por conceitos humanos, Ele não faz acepção de pessoas. Assim diz a palavra do Senhor. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. A igreja de Laodiceia, na sua trajetória, certamente deixou de andar em temor. Portanto, suas obras provaram quem realmente era: uma igreja morna. Uma igreja envaidecida, que ama o mundo, que quer agradar somente à vista, que fica sempre em meio termo, em cima do muro. Ela representa os últimos tempos de apostasia e de decadência espiritual. Jesus disse: E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus capítulo 24, versículo 12. A exemplo dos cristãos da igreja de Laodiceia, quantos crentes nominais atualmente estão nas mesmas condições em suas igrejas? Assim diz o Senhor. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, versículo 16. No versículo citado, o Senhor está revelando o estado espiritual da igreja de Laodiceia, o morno. Entretanto, vamos pontuar os 3 estados citados pelo Senhor: quente, frio ou morno. Primeiro, ser quente é estar vivo. Como um corpo vivo que está quente, que produz em si mesmo o calor. Assim, todos quantos se chegam a Deus recebem vida de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Porém vós, que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Deuteronômio capítulo 4, versículo 4. Disse Jesus: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. João, capítulo 5, versículo 39 a 40.
Jesus Cristo é a própria vida. Portanto, quem está nele permanece vivo para sempre. Segundo, ser frio é estar morto. Como um corpo é frio, porque a vida faleceu e nele não há mais calor. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós, outrora, mesmo estando vivos para o mundo, estávamos mortos no pecado, ou seja, mortos para Deus. Mas ao recebermos Jesus em nossas vidas, fomos ressuscitados espiritualmente. Aleluia! Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Portanto, agora, com Cristo Jesus, que é a nossa vida, estamos espiritualmente vivos e nos tornamos quentes. Aleluia! Glória a Deus! O apóstolo Judas fala daqueles que são mortos para Deus e para o mundo. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. 2 vezes mortas, morto para Deus e morto para o mundo. São aqueles que já estão destinados à segunda morte, que é ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Isto é muito sério, meus amados irmãos. Precisamos refletir sempre em nossa vida espiritual. Mas estes são os que perverteram o caminho de muitos, e também são aqueles que morreram sem Cristo, os quais aguardam o juízo final. Assim diz a palavra do Senhor. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Terceiro, ser morno é não estar vivo nem morto. É não ser nem espiritual nem carnal. É querer ou desejar estar com Cristo e ao mesmo tempo no mundo, servindo 2 senhores. Disse Jesus: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus capítulo 6, versículo 24. O profeta Isaías profetizou acerca dos tais. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Isaías capítulo 29, versículo 13 e 15. Amados, de acordo com a palavra do profeta Isaías e de Apocalipse capítulo 3, versículo 16, os mornos são repugnantes diante de Deus. Portanto, o Senhor não tolera os tais, e a sentença será inevitável. Assim diz o Senhor. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amados, em nossos dias, muitos têm rejeitado, desprezado o Senhor e a sua palavra. Por isso serão lançados fora como vômito. Isto simboliza um duro juízo contra as igrejas ou crentes mornos. Queridos, Deus nos ama e deseja salvar-nos. Assim diz o Senhor. Quem dera foras frio ou quente. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Amados, a mornidão espiritual deixa o crente envaidecido e leva à soberba, à iniquidade e à apostasia contra Deus. Portanto, se porventura você está vivendo no estado de mornidão,
ou de frieza espiritual, arrependa-se, porque para os crentes mornos resta apenas o juízo de Deus. Então, queridos, vamos orar ao Senhor. Graças te damos, ó Pai, pela tua palavra. Revela a cada coração. Ó Espírito Santo, fortalece e edifica o teu povo, liberta os cativos, os oprimidos, levanta os abatidos, Senhor. Restaura os feridos, perdoa os arrependidos, cura fisicamente, emocionalmente e salva em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, agradecemos a todos que participaram desta live. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e a sua família. Então, até a próxima, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir.